Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o programa Kefas Entrevista. Obrigado pela sua audiência. Você que assiste pela TV Kefas, a nossa TV católica, para você que nos assiste também pela Rádio Por um Mundo Melhor, a Rádio Católica dos Vales. Mais um programa que a gente está de tema na área da saúde, né, um dos temas mais pedidos, solicitados por você que acompanha a TV Kefas. E hoje nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Nos últimos anos houve realmente um boom de procura e de realizações das cirurgias bariátricas, sendo aí para muitas pessoas a solução de um problema grave, um problema que é de saúde pública, que é a obesidade, e que as soluções quase nunca funcionavam. E hoje nós estamos aqui convidamos, está presente o Dr. João Luiz, cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica, que vai conversar conosco sobre esse tema. Dr. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Márcio. É um prazer para mim poder estar aí contribuindo com algumas dicas e informações sobre a cirurgia bariátrica. Pois é, para a gente entender, a cirurgia bariátrica é algo novo, tem mais tempo? Quando surgiu a cirurgia bariátrica? Márcio, basicamente o problema não é da obesidade, sim, mas do grande obeso, já vem de algum tempo, e as primeiras experiências no Brasil no sentido de fazer esse tratamento começam mais ou menos em 1970 na USP. A cirurgia que era feita era uma derivação intestinal, porque tinha-se a noção do grande problema do paciente bariátrico e do impacto sobre a morbimortalidade desse paciente. As primeiras experiências de 1970 não foram experiências muito boas, porque a taxa de mortalidade era muito alta, chegava-se a ter uma taxa de mortalidade em torno de 30%. Ao tentar resolver um problema de saúde do paciente, às vezes você operava 3 pacientes e falecia um. A partir disso aí, a cirurgia foi interrompida na USP, por volta da década de 80, começa nos Estados Unidos, em outros locais, e aí começou-se a fazer a restrição gástrica, que era uma cirurgia que diminuía o estômago. E depois a cirurgia foi se moldando e foi evoluindo para chegar à cirurgia que nós temos hoje, que é a gastroplastia redutora com o desvio intestinal, que é, no caso, a cirurgia que vamos dizer de chamada padrão ouro. Existem várias técnicas, mas essa é a cirurgia mais aceita, mais realizada e que traz o resultado mais consistente. Nessa história, da década de 80 até 2018, nós temos aí já um tempo longevo com a cirurgia bariátrica. E o que acontece é o seguinte: toda a comunidade científica e a equipe médica já tem vivência e história com essa cirurgia para ter toda a segurança. A cirurgia que teve, nos seus primórdios, uma mortalidade de 30%, passou depois para uma era de 10%, 5%. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a taxa hoje da cirurgia bariátrica deva variar em torno de 1%. Mas em grupos separados, nós sabemos que há grupos que vão ter uma mortalidade de 5 a 7%. Existe um trabalho brasileiro sobre isso para pacientes diferenciados de perfil ruim, sim, paciente com alta taxa de glicemia, pressão descontrolada, super obeso, com IMC acima de 50, e existem pacientes que têm um perfil melhor, um paciente que está obeso, mas tem todo um tratamento de saúde com melhor controle, e às vezes a mortalidade vai ser de 0,1%. Então, hoje, a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia que já tem história, já tem tradição, já há toda uma segurança em relação a ela, e por isso que há toda essa disseminação e esse boom, que cada vez mais vê-se indicar, porque há mais segurança no indicar. Mas o outro lado também é porque a população tem ido também para esse viés, que é o descontrole sobre o peso, por N motivos que podemos conversar depois, e nós temos hoje mais candidatos à cirurgia bariátrica. E depois que passou a ser oferecida para o sistema de saúde, a disponibilidade aumentou, a procura aumentou, e nós tivemos aí diversos tipos, né? Por exemplo, tivemos aí a época que era cirurgia bariátrica ou a cirurgia para implantação do balão, depois a cirurgia do anel, popularmente falando, né? Uhum. E hoje essa cirurgia especificamente é a que é mais usada nos centros cirúrgicos, é a mais recomendada? Isso, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que seriam as bases para a cirurgia bariátrica, nós teríamos a seguinte questão: a cirurgia predominantemente de restrição. Então, a base da cirurgia é onde a gente objetiva
que o paciente ele vai tender só a comer menos. Então, são procedimentos que vão ser realizados sobre a câmara gástrica. Aí, no caso, antigamente tinha o anel, que não era anel, que era a banda gástrica. Sim. Ela funcionava como se fosse um cinto no estômago e apertava o estômago. Ela era feita por videolaparoscopia e trouxe um resultado, mas não era tão bom. Quando ela passa a ser feita sob o ato mais invasivo, sob o olhar cirúrgico, que era a cirurgia aberta, a cirurgia de Mason, aí a gente grampeava o estômago e reduzia. Foi a base dessa cirurgia atual. A cirurgia trouxe bons resultados. Hoje a cirurgia de Foley-Capella ou gastroplastia redutora com desvio intestinal é uma cirurgia que é chamada de mista. Por quê? Porque ela tem a restrição e ela tem um componente de desabsorção, que no caso é a questão do desvio intestinal. Mas existem as cirurgias que têm caráter desabsortivo, que é quando você faz um grande desvio intestinal, ele é um desvio mais intenso, mais forte, né, maior sobre o intestino, e o paciente tende até a emagrecer mais. Se é uma cirurgia que o paciente tende até a emagrecer mais, por que no Brasil não se usa tanto essa opção, que seria a cirurgia de Scopinaro e a cirurgia de duodenal suíte? Porque esse excesso de desabsorção leva também a um problema, às vezes, de convívio social. Porque, às vezes, o paciente está aqui, ele pode vir a eliminar um flato, quem está do outro lado da ponte está sentindo que fulano soltou um flato aqui, porque leva a desabsorção e leva a uma síndrome diarreica no paciente. Então, o paciente tem esteatorreia. Quando ele vai usar o vaso sanitário, por exemplo, fica gordura no vaso sanitário. Uma coisa típica, como uma pessoa, quando tentar fazer tratamento com a dieta clínica, usava, por exemplo, o Xenical, né, que é a medicação que é desabsortiva. Então, o paciente tem problema com odor, tem problema, às vezes, com frequência de idas no banheiro, 10 vezes por dia, 15 vezes, e pode levar a desnutrição. Então, é um emagrecimento eficaz? É, mas que traz também um pacote de incômodos que tem uma certa repercussão, porque pode trazer malefícios, não só ao meio social do paciente, como à saúde do paciente, porque causa uma desabsorção e causa uma desnutrição. Doutor João, falamos que houve um boom realmente, uma grande procura e um grande número de cirurgias em nosso país. Mas é realmente a solução para a obesidade, a cirurgia bariátrica? Seria a solução para esse grave problema de saúde pública? Não, Márcio, de forma alguma não podemos encarar a cirurgia como a solução para o problema da obesidade. O problema da obesidade tem que ser tratado desde a questão epidemiológica. Só para termos uma noção, hoje a gente vai ter aí, numa visão ocidental, realidade Brasil, realidade norte-americana, algo em torno aí de metade da população com problema de obesidade em algum nível, seja sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. Para ser mais simplório com os números, o paciente que tem indicação real de cirurgia bariátrica, hoje nós temos aí numa faixa de 3 a 4% da população brasileira. Só para a gente ter uma noção, em Valadares nós devemos ter de 1.000, 2.000, 3.000, vamos colocar 2.000 pacientes já operados. Se a gente falar que há uma tendência por epidemiologia 4% da população em ser obeso mórbido, nós estaríamos falando que num universo de mais ou menos 300 mil habitantes, e isso somente Governador Valadares, não estamos contando a micro nem a macro região, nós teríamos aí 12 mil possíveis candidatos a receber a cirurgia bariátrica. O problema da obesidade é que ela é multifatorial. Nós temos questões que o homem antes era um caçador-coletor, hoje nós temos uma vida mais cômoda e sedentária. A gente não precisa levantar todo dia e ter que caçar. O alimento que era comido antes era um alimento natural, que era um alimento que tinha um alto teor de fibra. E também ele tinha um baixo teor no sentido de carboidrato, o índice glicêmico era mais baixo. Hoje o nosso alimento tem baixo teor de fibra e alto índice glicêmico, ou seja, quando você alimenta, que é a questão do pão branco, as massas brancas, coisas que são feitas, por exemplo, à base de trigo, né, leite, eles liberam açúcar rapidamente no sangue. Açúcar liberado rapidamente no sangue, o organismo tem que contrapor para não fazer uma hiperglicemia, liberar insulina, e insulina é um hormônio e ele é anabólico, então ele faz com que tudo entre dentro da célula. Entrou na célula, nós não gastamos, o organismo poupa fazendo gordura. Então, o mundo ocidentalizado é um mundo que tende
a levar os seus cidadãos a algum grau de obesidade. Se somando a isso a uma tendência genética da pessoa ou um distúrbio hormonal e N fatores outros, sedentarismo, etc, 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 a população tende à obesidade. Então, a cirurgia não é a panaceia dessa realidade social, mas para casos individuais, né, depois que o paciente tentou todos os métodos possíveis, quem tem a real indicação, a cirurgia é sim um armamentário possível de grande utilidade. Entendeu? Chegou no seu consultório, houve toda essa avaliação e a indicação cirúrgica, qual que é o processo para que haja efetivamente a cirurgia? Isso. Primeiro, o paciente tem que ter a real indicação. Quem é o paciente que tem a real indicação? Ele é um paciente que tem um grau de obesidade para tal. Qual seria esse grau de obesidade? Ele tem que ser rotulado como paciente obeso mórbido, que é a obesidade grau 3. É o paciente que tem um peso, e a gente pega esse peso do paciente e divide pelo quadrado da altura. Muitas vezes a população tem dúvida assim, doutor João, 80 quilos é para cirurgia bariátrica ou 100 ou 120? Não, é pelo peso absoluto, é pela relação do peso pela altura. Tem paciente com 80 quilos, se ele for baixinho, tem indicação, e tem paciente que com 100 quilos não vai ter indicação. Então, primeiro, o paciente tem que estar na faixa, que é uma faixa numérica, porque isso não é subjetivo, isso é feito através de uma aferição às claras, tanto que os sistemas de saúde podem auditar, né, essa real indicação, diferente de cirurgia plástica, que é subjetiva. Se eu quero tirar um pouquinho aqui, ou colocar ali, ou um silicone e tal, não. Cirurgia bariátrica, ela é aferível, essa indicação. Esse paciente sendo rotulado, né, sendo discriminado, que ele tem a perfeita indicação, aí ele vai fazer o preparo. O preparo vai incluir uma bateria de exame de sangue completa, né, endoscopia, que nós precisamos conhecer o estômago dele por dentro, ultrassom, que é a relação dos órgãos internos, se o fígado está normal, se o fígado está aumentado de tamanho, esteatose ou não. Ele tem que fazer um preparo nutricional, um preparo psicológico, um preparo para avaliar as condições respiratórias, um teste de sopro ou uma consulta com o pneumologista, o preparo cardiológico e também ele precisa fazer nutrição, psicólogo, cardiológico, o preparo endocrinológico. Esse paciente, passado por todas essas áreas e tendo as devidas liberações, ele vai para a cirurgia. Aí, de acordo à via dele, se ele é o paciente do SUS, via liberação do SUS junto à Secretaria de Saúde, se ele tem um convênio, via liberação do seu convênio para tal. E há duas formas de fazer a cirurgia, né? A que popularmente conhecida como aberta e como a dos populares furinhos, não é? Correto. A questão dos furinhos é uma evolução. A cirurgia antes, de um modo geral, falando dos procedimentos cirúrgicos, eram feitos via corte no abdômen, que a gente chama de laparotomia ou cirurgia laparotômica. Depois isso evoluiu através da laparoscopia ou videolaparoscopia ou cirurgia minimamente invasiva. Por que minimamente invasiva? Porque em vez de você fazer um grande corte na pessoa, você hoje faz pequenos orifícios onde você passa material apropriado que consegue filmar e operar esse paciente. O cirurgião opera olhando para a televisão. Isso começou com apêndice, vesícula, cirurgias menores e hoje é possível que cirurgias grandes sejam feitas também por essa forma. O que acontece é que existem convênios que liberam essa via e existem convênios que não liberam. Por ter um material totalmente diferente, é uma cirurgia que ela impõe um custo maior. Então, por exemplo, o SUS ainda não libera. Tem até uma boa notícia, entre aspas, porque o Ministério da Saúde já entendeu que, embora haja um custo maior sobre isso, o benefício da população como um toda valeria a pena se destinar parte de verba do Ministério da Saúde para tentar contemplar isso aí, né? Só que o que acontece? Com as crises que nós tivemos de 2016 para cá, mudança de presidente, questões econômicas e tal, isso foi barrado. Mas já existe um consenso dentro do Ministério da Saúde e já foi até promulgada a codificação que a cirurgia seria liberada por vídeo. A gente espera que, talvez entrando no próximo presidente, as coisas no Brasil tendam a se normalizar mais e com isso a gente consiga realmente que seja sancionada um destino de verba para esse fim e possa a cirurgia ser feita por vídeo, inclusive no âmbito do SUS, porque aí toda a população seria beneficiada com isso, né? Menor risco cirúrgico,
menor dor pós-operatória, melhor recuperação, retorno mais rápido ao trabalho, que é inclusive uma causa impactante no próprio INSS, Sim. que é de interesse do governo. Muito obrigado, doutor João, pelas informações. Muito obrigado por estar conosco aqui no Quer Fazer Entrevista, compartilhando essas informações. Espero tê-lo em breve aqui no Quer Fazer Entrevista novamente para tratar desse e outros assuntos envolvendo a cirurgia bariátrica. E para você que acompanhou o nosso programa, você que tem indicação cirúrgica, para você que tem vontade de buscar uma alternativa para todos os problemas que você enfrenta devido à obesidade, procure se informar cada vez mais e buscar essa opção. Para você que gostaria de iniciar os encaminhamentos, procure um posto de saúde e peça o encaminhamento do médico do seu posto de saúde para que você possa dar entrada em toda a documentação necessária. O processo é rápido. Se você tem indicação cirúrgica, mais ainda. Muito obrigado a você pela sua participação, muito obrigado a você pela sua audiência. Até o próximo encontro, até o próximo Quer Fazer Entrevista.